Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos continuar o livro de 1 Timóteo e a gente vai estudar hoje 1 Timóteo capítulo 2. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Vamos lá? 1 Timóteo 2. Instruções acerca da adoração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça para todos os homens e por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos, e esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador, apóstolo, digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdade, da verdadeira fé dos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Não se adornem com tranças ou com ouro, e nem com pérolas, nem com roupas claras, mas que as boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher que aprender em silêncio com toda a sua sujeição, não permitindo a mulher que ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, e que seja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, e tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, e com bom senso. Esse texto, ele fala sobre adoração. Como que a gente vai adorar? Então ele começa dizendo que a gente precisa de ter uma vida de oração. Eu quero te perguntar, como anda a sua vida de oração? Como você tem orado? Como você tem conversado com Deus? Como anda a sua conexão com o Espírito Santo? Eu vejo que às vezes a gente quer de Deus, quer entender sobre Deus, quer entender como Deus funciona, mas a gente não busca Ele face a face. A palavra de Deus tem todas as instruções claras de como a gente vai encontrar a presença dEle. E a primeira dela é a oração. Se eu virar para uma criança de 2, 3, 4 anos que seja e falar assim, para que você ora? Para conversar com o Papai do Céu. Qualquer mãe vai falar isso para mim. E parece que quando a gente cresce, a gente esquece essa dependência no Senhor. A gente esquece que Deus é capaz de conversar com a gente durante um período de oração. Quantas respostas você já teve durante um período de oração? Eu já tive inúmeras direções, inúmeras respostas. Olha só, ontem uma seguidora, acho que foi ontem, virou para mim e falou assim, eu falando das promessas do Senhor e tudo, e ela escreveu assim, nossa, todo mundo tem promessa menos eu. Eu fiquei indignada. Falei, peraí, só um minuto. A palavra de Deus diz, na Bíblia tem mais de 3.500 promessas. Como? Como você não tem promessa? Uma vez eu pensei como ela, nossa, não tem uma promessa. Deus nunca falou comigo. Eu comecei a abrir a Bíblia. Eu comecei a mergulhar nas Escrituras e eu comecei a entender o Deus que fala. Mas o Deus que fala é o mesmo Deus que cumpre. O problema é que às vezes a gente não está conectado o suficiente com a palavra. Desde a Idade Média veio uma mentira para o mundo e ela ficou
grudada no coração das pessoas. E eu vejo que hoje isso é muito real. É como se a Bíblia fosse algo inacessível e difícil de entender. E que a gente precisasse de alguém que interpretasse ela pra gente. Sendo que o Espírito de Deus trouxe a igreja até aqui. Ele que indicou a igreja. Esse é o caminho, ande por ele. Esse é o caminho, ande por ele. E de repente, a gente acha difícil a palavra. Sendo que aqui tem tudo o que a gente precisa para seguir em frente. Então, o primeiro ponto desse texto é falar sobre oração. E ele diz uma oração verdadeira, uma oração genuína. A gente, além de orar por nós, temos que orar por todos e orar pelos nossos governantes. Meu Deus, vocês têm orado para Deus abençoar a nossa nação e outras nações também? Pela paz, para viver de forma pacífica? Porque foi isso que o texto começou dizendo. O segundo ponto do texto, ele diz que a gente precisava de elevar as nossas mãos aos céus como mãos santas, sem ira, sem raiva, entregue, uma rendição de entrega, uma postura de adoração, de entrega, com um culto racional, entregando o seu próprio corpo como adoração. Você tem feito isso? Você tem entregado o seu corpo como adoração? E por fim, e agora que o bicho vai pegar, ele fala sobre as mulheres. E ele começa dizendo assim, que as mulheres precisam aprender a estar vestidas de forma modesta. Uma mulher jamais, ela pode andar de forma escandalosa, de forma que o seu corpo seja muito mais presente do que as suas ações. A beleza de uma mulher de Deus, ela consiste em estar bem alinhada na elegância, postura. Você não precisa, ele fala assim, você não precisa andar como se você precisasse que todo mundo te notasse, porque uma mulher de Deus, ela é notada pelas obras. Eu achei tão forte isso. Você não precisa de se comportar, essa sou eu falando, como uma mulher que precisa de que os outros observem o externo, mas ele diz que nós mulheres, mulheres de Deus, precisamos de mostrar ao mundo o nosso interno, como Cristo nos mudou. E ele finaliza ainda dizendo assim, olha, a Eva transgrediu. Quem transgrediu foi a mulher, ela que iniciou a transgressão. E a gente tem que dizer que é verdade. É mentira? Ah, não é mentira, não, é verdade. E ele fala, a mulher aprenda em silêncio. Deixe o homem tomar decisões. Se submeta ao homem. Ele diz aqui sim. A mulher não tem que ficar ensinando o homem. É muito forte isso. Quem aqui é casada? Ou já foi? A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não é permitido que a mulher fique exercendo autoridade e nem controle sobre o homem. Meu Deus, tá aqui, ó. Não é permitido que a mulher exerça nem autoridade, nem controle sobre o homem. Muito forte, é muito, sabe? Eu vejo assim, é um domínio, é um pecado de Eva. Quando uma mulher, ela quer exercer o controle, quando a mulher, quer exercer uma autoridade sobre o homem, ela quer ensiná-lo. Nós não fomos feitas para ensinar. Nós fomos feitas para sugerir. Nós não fomos feitas para tomar decisão no lugar do homem. Todas as vezes em que uma mulher toma uma decisão no lugar do homem, ela ocupa o lugar de Eva. É isso que você quer? É muito difícil para nossa mente colocar na cabeça de que a gente não tem que ensinar o homem, de que a gente não tem que falar, de que a gente tem que aprender. Ai, meu Deus, mas eu casei, Poliana, você não tá entendendo com a coisinha de Jesus que eu casei. Então, sugira, se comporte. Ele já deu a dica antes de falar, antes de nos advertir, antes de nos admoestar, antes de tudo isso, ele fala: deixe as suas obras falar na sua frente. Não é o seu corpo, é o seu coração.
O que você tem feito para dentro de casa? Eu amo a Tamires e ela tá bem aqui. E ela faz mesa posta pro marido dela e pros filhos. Quase todo dia. Sabe, pelo menos hoje é sábado, ela deve fazer uma mesa posta e postar no Instagram. Ela faz mesa posta, ela faz uma coisinha aqui, ela pega um detalhe ali, sabe? Ela tá bem aqui, ela escreveu aqui, ó, muito forte, ela ama você também, sabe? E ela tá aqui, ó, 5 da manhã, aprendendo da palavra. A Larinha tá no caminho, ela botou a filha dela de 4 anos para fazer mesa posta. E ali ela organiza as coisas do café da manhã do marido dela. E se pergunta, como uma mulher casada há tanto tempo? Ela entendeu, ela foi criada, eu vou falar dela aqui, porque a gente já tá falando dela, então eu vou continuar. E você sabe o que mais me inspira nela? Olha só, ela foi criada assim, e eu vou falar, não fique com raiva de mim. Ela foi criada assim, como nós. Tamires, o seu primeiro emprego é o seu marido. Não, o seu marido é o seu emprego. Olha, mulher não pode depender de homem. Olha, é um absurdo, você tem que ter o seu. Fica não, obrigada. Você tem que ter o seu dinheiro. Você não pode deixar o homem mandar em você, não. Eu sei que é porque nós nos encontramos assim nessa mudança de transição e ela estava ali, ó, aprendendo a se sujeitar. E a gente conversou muito já esse ano. E ela dizia a mim, Poliana, é muito difícil quando você é criada para ser completamente independente. Você percebe que ser independente não funciona. Ou eu sou dependente, ou a minha vida não funciona. E ali ela perdeu o emprego dela um tempo atrás e começou a depender do marido, começou aquela crise, né? Sendo que o marido ganha super bem e o marido honra a casa inteira. Sabe uma mulher que não precisa de trabalhar, que ela trabalha para contribuir, teria que ser ela. Sabe? Uma mulher que não tenha necessidade de acordar às 5 da manhã para ir para o serviço, mas vai. Ali eles abriram uma empresa e ela ia para a empresa dela trabalhando assim, sabe? Forte, trabalhando forte, poderosa ali, batendo ponto. E eu falava, Tamires, trabalha meio período, você não precisa. Você pode se dedicar mais à sua casa, mais aos teus filhos. As crianças ficavam o dia inteiro com a empregada. Meu Deus do céu. E ela ali, ó, trabalhando, porque ela foi ensinada a isso. Até que veio uma situação, ela pegou Covid. E ela teve pneumonia pós-Covid. O médico disse, não sai de casa. E ela tá meses e meses dentro de casa. E ela teve complicações leves durante o Covid, passou 30 dias do Covid, olha como as coisas aconteceram. E ela teve que ficar em casa. A imunidade dela tá tão baixa que esse ano de 2021 ela não pode sair de casa. Sabe criança quando não pode sair de casa? É a mesma coisa. Foi Deus chamando a atenção dela. Volte-se para casa. E eu achei lindo que o Senhor no início do ano tinha falado isso com ela, que é dentro de casa que Deus vai resolver as demandas dela. Aí ela coloca o computadorzinho dela ali na mesa de jantar e trabalha de casa e faz de casa. E é isso que a gente precisa de entender, né? É isso que a mulher precisa de saber. Uma mulher de Deus, anota isso, ela só trabalha para espalhar as boas novas e para contribuir um pouco dentro de casa com seu marido. E quando uma mulher não quer quando o marido não quer que a mulher dependa dele, tem algum problema aí no meio. Existe algum problema de sujeição, porque o que acontece? Quando o marido ele quer que a mulher trabalhe para não depender dele, é porque a mulher não se sujeita a ele. Então ele sabe que o que ele tem para oferecer para a mulher é muito pouco. O que ele tem para oferecer ela não quer, então vai trabalhar. Agora sim,
Nós mulheres temos todo, é, nós mulheres temos todo a capacitação de trabalhar. E a gente tem que trabalhar, mas o trabalho é secundário. O maior trabalho de uma mulher é com a sua família. E olha só, na parte da adoração, eu quero muito ler o final para vocês. Entretanto, a mulher será salva, dando luz aos filhos, se ela permanecer na fé, no amor, na santidade e no bom senso. A tua salvação depende da tua casa. Tá aqui. A salvação do homem depende disso? Não. Por que eu sempre falo muito com as mulheres? Eu sempre bato a tecla nas mulheres. Porque a gente precisa aprender tudo que a Eva jogou fora naquele dia. A sujeição da mulher, ela faz parte do processo de salvação. Uma mulher que não se sujeita ao homem, ela compromete a salvação dela. Uau, Poliana! Uau! Ela compromete. Gente, eu faço divórcios há 11 anos. E 11 anos não são 11 dias. 100%. Eu falo categoricamente. É 100% de divórcios que eu fiz na minha existência. Eles vêm de mulheres que não se sujeitam. Ah, mas meu marido é assim. Ah, mas meu marido é assado. Ah, mas ele tem esse defeito. Ah, mas ele tem aquele outro defeito. E elas querem ser mães dele, eles não são mães. Elas querem obrigar, eles não podem ser obrigados. Elas querem ensinar. Não é para ensinar homem. Você não tem que ensinar homem. Ah, eu não gosto quando a mulher fala assim, sei lá, a mulher tem dois filhos. Ah, eu tenho 3 filhos. Os meus 2 filhos e o meu marido. Não, ele não é seu filho. Eu tenho pavor. Eu nunca falo nada. Mas olha, eu chego, me arrepio. O seu marido não é o seu filho. O dia que você estiver cuidando do seu marido igual você cuida dos seus filhos, você está errada. É isso mesmo, o casamento ele é uma tortura para mulheres assim. E o pior é que este século nos ensinou a ser assim. A palavra de Deus diz: aprenda em silêncio, se sujeita. Não é para você ensinar. Não é para você ter autoridade sobre o homem. Eu tenho uma amiga minha que ela fala assim: se eu não decidir, meu marido não decide. Eu falei: por que não? Ele pode decidir que você decida. Você não acha, não? Por que você não leva tudo a ele e você questiona? Amor, tá acontecendo isso, isso e isso. O que você decide? Não, então decide você. Ah, então eu decido. Então você vai lá e você decide. Mas se sujeita. Aí ela, não vou fazer isso. Eu falei, então não faz. Toma meu cartão. Mas cedo ou mais tarde você vai precisar dele. Não é que você não pode tomar decisão, mas a decisão de que você vai decidir é dele. Vocês entenderam como funciona? Vocês estão me entendendo? Sabe? Ah, eu quero uma televisão. Amor, eu quero comprar uma televisão. Vai lá e escolhe. Então quem vai escolher é você. Se der ruim, você escolheu, mas ele falou para você escolher. Vocês entenderam a diferença? Não, eu vou decidir, porque se eu não decidir, se eu não escolher, se eu não pensar, ele não faz nada. Amor, tem que trocar aquela lâmpada. O que é que eu faço? Se você sabe que seu marido não vai trocar a tal da lâmpada, pergunta pra ele, eu posso agir? Não, eu vou agir. Amor, mas eu não quero ficar a vida inteira com uma lâmpada, eu quero hoje. Eu posso decidir? Não, eu vou decidir, então decide. Aí tá, vai passar 1000 anos. Não, eu posso decidir porque eu quero a lâmpada trocada, eu não quero ficar no escuro. O problema é que vocês não perguntam se vocês podem decidir. Não, ou ele faz, ou eu faço escândalo e faço eu. Não é assim, não toma decisão. Questiona, eu posso decidir? Você pode decidir. Por que você não pode decidir? Por que você não pode trocar? Por que você não pode chamar alguma pessoa para poder trocar? Mas pergunta, você não tem que ensinar nada a ninguém. Sabe qual é a questão? É porque nós somos geradas para exercer a maternidade. Esse século diz que nós mulheres não precisamos de exercer a maternidade.
mas precisamos. Existem mulheres que não vão gerar. Existem mulheres que vão passar essa vida inteira e não vão ter filhos. E é ok por isso. Mas todas nós somos chamadas à maternidade. Então a gente confunde a questão da nossa maternidade com as crianças, com os adolescentes, com o nosso marido. Nossa, né? Cada um com o seu, pelo amor de Deus. E não pode ser assim. Não pode. Você é mãe dos teus filhos e não do seu marido. A partir de agora, tá proibido falar meu quarto filho. Não, ele não é seu quarto filho porque você não manda nele. Toda mulher que fica dizendo que é o filho, coloca o filho ali, tá dizendo, eu mando nele, eu ensino ele, eu tenho autoridade sobre ele. E isso é uma raiz de iniquidade. Quem aqui, vamos pro sincericídio, ó, dá pra ser sincero. Tem muita gente aqui, dá pra gente ser sincero. Quem aqui ficava falando até há 20 minutos atrás, que tem 20 minutos de live. Quem é a mulher aqui que ficava colocando o filho na mesma quantidade de números de filhos? O marido na mesma quantidade de filhos. Escreve eu e coloca uma carinha triste. Coloca uma carinha de choro. Ui, quero ver. Quem? Escreve eu, que eu quero ver. Quero ver quem? Quero ver as corajosas. Eu, vamos lá. Já tem mulher aí sendo verdadeira. Não pode. Você não tem autoridade sobre ele. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mulher não tem autoridade sobre homem. Não tem. Não tem. Para com isso. Esse é um dos pontos, sabe? São detalhes que fazem a diferença. Você sabe como é que começa uma traição? É de um oi, é de uma carona. As pessoas, às vezes, elas me acham muito, sim, sabe? Mas eu não converso com homem casado se a mulher não estiver do lado. Eu não beijo homem casado, eu não abraço nem homem, né? Nem homem casado. Eu não sei se tem namorado ou não. Eu não pego na mão, eu não faço nada. Eu cumprimento de longe. E se me der um abraço, eu vou desviar. E se me der um abraço, vai ser de lado. Esses dias uma pessoa chegou em mim, primeiro que nem é hora de abraçar outra pessoa que não seja da sua convivência. Foi me abraçar, abracei ela assim de lado. E aí a pessoa, o que foi? Eu falei, você é um homem. Você é um homem. Se respeite. Ele ficou assim. Eu falei, não, você é um homem, sou uma mulher. Se respeite, respeite o seu corpo e respeite o meu corpo. Se me abraçar, você vai sentir o meu corpo. Isso não faz sentido pra mim. Não é você o homem que tem que sentir o meu corpo. Desculpa, pô. Eu, não, tudo bem, é só pra falar mesmo, é só à toa. Só à toa. Não pode, gente. Exatamente, ó, meu marido que já falou isso pra mim, que parecia meu pai, me pediu perdão esses dias. Aí ele tem que te pedir perdão mesmo, ele não é seu pai, ele é seu marido. Não confunda as coisas, ele não tem que te ensinar. Ele é só sua autoridade. Ele não tem que ensinar nada. Adulto não ensina nada para adulto. A gente aprende em lugares que tem que ser aprendidos. Entendem? Ninguém mais aqui chamou o marido de filho? Não, pode se revelar aí, não é possível. Pode escrever eu, tô esperando aqui. Pouca gente falou eu. Oxe, você nunca virou e escreveu assim, o fulano é meu filho. Escreve, vão pra confissão, aqui é só trabalhando na verdade. Conversa, mulherada. Eu duvido que só tem esse tanto de gente. Aprende, o seu marido é seu marido, o seu marido não é o seu filho. E a tua salvação não vai vir pelo seu marido. Isso mesmo, tem que falar. E eu aprendi isso com o Senhor, sabe? De ver essas situações e me incomodar. E eu um dia questionei a Deus, Senhor, por quê? Por que eu fico incomodada com isso? Deixa a mulher falar. Ela cuida dele mesmo, igual o filho. Não, ele não é filho dela, é marido. Ela vai cuidar dos filhos. A salvação da mulher não vem pelo marido, vem pelos filhos. A mulher será salva, dando luz a filhos, se ela permanecer no amor, na fé, na santidade, no bom senso. É a mulher e os filhos. E outra, você tem que entender, se você não faz
noção de como agir, o Espírito de Deus. Gente, eu sou solteira. Se o Espírito de Deus, se o mesmo Espírito que estava ali ressuscitando Jesus dentre os mortos é capaz de me instruir acerca disso, você acha que ele não é capaz de te instruir? Você acha? Você que já tá aí ó, com a faca e o queijo na mão, com o maridão do lado. Pelo amor de Deus, Deus pode, Deus vai fazer. Agora você precisa, ó, hoje já é o ensinamento, né? O ensinamento da mulher é assim, é entre mulheres. Por isso que a gente precisa de se unir a mulheres de Deus. Olha, eu vejo as mulheres falando assim, nossa, como eu mudei depois de te seguir e tudo. E um dia eu tive essa carência. Eu virei pro Senhor e falei assim, meu Deus, eu queria tanto seguir pessoas de Deus, ver gente de Deus. Ele falou assim para mim um dia, você, essa mulher, começa a se posicionar. E eu demorei muito tempo para entender. Ele ficou uns 2 anos falando isso para mim. Você, essa mulher, é você, é você. Eu te coloco na frente de uma multidão, Poliana. Eu te coloco assim, ó, você vai estar aqui, o seu escudo é o escudo da fé e vambora, é você que vai levar. Você acha que eu coloquei você assim, uma matraquinha no Brasil aí à toa? Não, é você que vai levar um monte de mulher pra frente. E ali, quando veio o ministério de eu começar a falar para mulheres, é casada, não é separada, é viúva, é divorciada, é adolescente, é criança, é adulta, é mais velha que eu, não é mais velha que eu e não tem a mesma situação que eu e às vezes a gente se limita mesmo. São crenças extremamente limitantes. Como é que eu vou falar para mulheres casadas se eu não sou casada? A palavra. Como é que eu vou falar de leito conjugal se eu não tenho leito conjugal? A palavra. Como é que eu vou falar de filhos se eu não tenho filhos? A palavra. Esses dias, uma amiga minha, algumas de vocês assistiram, me ensinou, me chamou para falar sobre maternidade. Vocês acreditam nisso? E o tema da nossa live era que toda mulher é chamada para maternidade. E foi uma live linda que eu falei ali sobre maternidade de um aspecto espiritual. E hoje eu não entendia por que Deus brigava comigo, o Espírito Santo brigava. Se soubesse o tanto de bronca que eu já levei na minha vida. Vai ler a palavra. Eu já li a Bíblia 2 vezes esse ano, se eu ler a terceira. Senhor, eu já li Provérbios 5 vezes esse ano, lê a sexta. Senhor, eu já li Salmos 7 vezes, lê a 8ª. Senhor, eu já li, teve época que eu li a Bíblia 7 vezes por dia. Eu já li a Bíblia 7 vezes por dia, lê 8. Por quê? Porque eu ia precisar de conhecer as escrituras para chegar hoje para vocês e falar, gente, isso aqui que tá dizendo na palavra. A mulher não pode ser a mãe do marido. Mas você não é casada. Tá, não sou. Mas quem tá dizendo não sou eu, é a palavra. E tá aqui. E é que eu provo que tá aqui, que eu acabei de ler. Então, mulheres, vocês que são casadas e que têm a indecência, que isso é indecente, né? Que a indecência de falar que o seu marido é o seu filho, número além, né? Pede perdão agora ao Senhor e pede perdão para Ele. Para Ele. Encara essa vergonha mesmo. Vai ali na base do óleo de peroba e fala assim, amor, me perdoa. Faz parte do meu processo de sujeição. Dizer a você que você não é meu filho. Eu sempre falei isso. Isso é muito feio. E você não é meu filho, você é o meu marido. Você é minha autoridade e eu me sujeito a você. Não existe nada. Isso mesmo, tem que aprender. E eu aprendendo para quando o maridão chegar. Você aprendendo quando o maridão voltar e eu para quando chegar, né não? Para ver se a gente encurta o caminho da tristeza, se a gente encurta ali o caminho do fracasso. Nós estamos aqui encurtando o caminho do fracasso. E eu sei que tem mulheres separadas aqui, solteiras e viúvas também, que não tem como fazer essa confissão hoje. Para as mulheres que são separadas, viúvas, solteiras, fale isso ao Senhor. Senhor, eu não vou ser mãe do meu marido. Isso é uma oração
que eu e você precisamos de fazer. A gente não tem que ser mãe do nosso marido, sabe? Se ajoelha, pede perdão para Deus todas as vezes em que você já colocou seu marido no lugar de seu filho. Porque quando você... Olha como esse século é articuloso. Quando você coloca o seu marido no lugar do seu filho, você quer ensinar ele. Você quer mandar nele. Você quer ministrar ele. Você quer exercer autoridade. A mãe tem autoridade sobre os filhos? Tem autoridade. Mas espera lá. E a mulher tem autoridade sobre o marido? Não. Mas você tá ali, você tá cuidando, você tá alimentando, você tá fazendo tantas coisas com ele, você tá lavando a roupa igual você lava dos filhos. Mas ele não é o seu filho, ele é um adulto que mora com você e você se uniu a ele, é um laço eterno, uma aliança para vocês terem uma família. Você não tem que cuidar dele como um filho, você tem que cuidar dele como um marido. Ponto final, ok? Então peça perdão ao Senhor, você que não tem seu marido por perto, mas já teve um dia e teve a audácia de falar isso contra ele, porque uma mulher que fala assim, é meu terceiro filho, ele é meu quarto filho, isso aí é audácia, isso é impureza. Deus nos chama à pureza. Você não tem que ensinar, a decisão é dele. Você questiona se você pode decidir. Mas eu vou fazer isso? Então não casa, fica solteira pro resto da vida. Só não casar. Gente, pra que casar? Pra quê? Paulo diz, não casa. Paulo falou, 1 Coríntios 7. Gente, não precisa de casar. Vocês não precisam. Mas se casar, existe algo a ser feito para durar. Você quer que dure? Você quer ser uma pessoa sozinha, divorciado? Não quer. Então o casamento não vai funcionar. Isso mesmo, que lindo. Que lindo. Vamos lá, eu vou ler para todo mundo repetir. No meu processo de sujeição, reconhecer que meu marido não é o meu filho. Me perdoe, Senhor. É isso. Meninas, o marido de vocês não é o filho de vocês, ele é o marido. Ele faz muitas coisas que o filho de vocês não faz. E não é só no leito conjugal. Ele quem provê, ele quem, sabe, acolhe, ele quem cuida, é ele. E você pode decidir sim, debaixo da autoridade dele. Olha, eu quero comprar isso. Eu posso ir lá e comprar, decidir? Pode. Até parece, sabe? Todas as vezes em que um homem sai do papel dele, é porque provavelmente a mulher já saiu. O homem sai do papel dele, mas é porque a mulher já saiu. O papel de conduzir a família é nosso. É muito mais desafiador, são muito mais detalhes para a mulher, porque o papel de conduzir a família, sabe, de ser a alegria da casa, é da mulher. É a mulher que é a base da casa. É a mulher que faz tudo. Nossa, tem gente que fala assim pra mim, nossa, mas a minha parte é tudo, do meu marido nada. A primeira coisa, a sua parte é a sujeição, o resto é resto. A alegria da casa é a mulher, não é o homem. Quando o homem tá em casa ou não tá, é meio que ok. Agora, quando a mulher falta, eu vejo isso aqui pela casa, sabe? A comandante mora aqui em casa, hoje é minha mãe. Quando minha mãe começou a trabalhar, minha sobrinha virou e falou assim, a vovó vai trabalhar? E quem que vai ficar com a gente? Eu falei, muito engraçado. Falei, menina, tia Vi, você tem 11 anos, mas a vovó não pode se ausentar da casa. Falei, a vovó pode sim, a vovó quer trabalhar, ela tem que trabalhar. Mas como? Quem vai realizar os desejos do nosso coração? Eu falei, Ana Clara, tia Vi, oxi, sua avó quer trabalhar, menina. Mas os desejos do meu coração, só quem faz é a vovó. Falei, por isso mesmo, você tá ficando muito mimada. E aí eu falei, você tem que se alegrar, sua avó queria trabalhar. E você vê que a alegria da casa mesmo é a gestora, né? E é isso, gente. A gente precisa muito, muito de se colocar no nosso lugar.
exerça um papel que é seu, e o seu papel é bem pesado. Já é muita coisa ser uma mulher que tem que ser. Não fica tentando pegar um papel que não é seu, não. Sabe por que o papel, às vezes, da mulher fica muito pesado dentro de casa? É feito para ser doce, é feito para ser suave, é feito para fluir. Você sabe por que não flui? Porque a gente quer tomar um lugar que não é nosso. Não tome. O lugar do homem é do homem, o lugar da mulher é da mulher. O seu marido não é o seu filho. Se sujeite, sabe? Eu sou super a favor da mulher trabalhar, mas debaixo de uma cobertura. Debaixo de uma decisão do casal, debaixo de uma orientação. O dinheiro da mulher é da casa, o dinheiro do marido é da casa. Esse negócio de começar, separando as coisas aí, já é o início já é o início de dar tudo errado. Você começar a separar um detalhe, você vai separar tudo. Não duvide, existe um protocolo a seguir. Você pode dirigir antes dos 18 anos? Você pode dirigir? Pode. Mas se o Detran te pegar, já era para tua raça. Acabou para você e para os teus pais. Vamos supor que você tem 20 anos e você pode dirigir já. E se você não tiver carteira de Detran, pegar você sem carteira de motorista? O que vai acontecer? Sanções, não é? Existe um protocolo a seguir. Né? Da mesma forma que para você estar autorizado a dirigir, você precisou ali de passar pela escolinha, pelo teste do Detran, pela aula prática, pela aula teórica, né? Então, o que a gente acontece nos casamentos? A gente acha que é do nosso jeito, da nossa forma, sendo que não é, não pode ser. E é isso. A Jaque falou assim, a falta de conhecimento traz a destruição. É verdade, Jaque? Quantas vezes nós já destruímos muitas coisas na nossa vida, não é nem sobre casamento, sobre outras coisas também, por falta de conhecimento. Muitas vezes. Tem gente que morreu porque passou a vida inteira comendo um alimento que não podia comer porque não sabia. Tem gente que morreu por isso. Tem gente que perde a vesícula. E você perde a vesícula, mulheres perdem muita vesícula por causa da gestação, né? Muitos hormônios, a barriga cresce muito. Mas fora isso, né? Que seja um estado gravídico, ali a mulher, às vezes o homem também, perde por uma alimentação que ele não poderia comer e que ele come sem saber. Tem gente que perde o apêndice, né? Por comer comida que não sabia que não podia comer. É ou não é? Tem muita gente. Tem crianças que têm doenças horríveis porque tomou leite materno e não podia tomar. Existe gente que o próprio leite da mãe matou o bebê. Tem uma doença assim. Porque você chega ali e você quer amamentar, neném. E não tem, e você não sabe que você não podia amamentar o neném, a não ser que tenha um teste específico lá. Eu conheço casos assim, de mulheres que destruíram o cérebro dos seus filhos a cada amamentação, porque eles não poderiam tomar leite materno. Olha que pesado. Eu conheço gente que não pode tomar água potável. Água, Poliana, é água. Que a água potável destrói o organismo dessa pessoa. Então a gente precisa se conhecer. Não, eu tô falando aqui da alimentação para vocês entenderem que em outros aspectos também a falta de conhecimento traz a destruição da nossa vida. É isso. A gente precisa aprender como se comportar. E a palavra de hoje foi essa. Cuidado, o teu marido não é o teu filho. Você precisa prestar muita atenção no que você tem feito, como você tem conduzido, porque às vezes a gente acha que é nada a ver. Ai, meu Deus, nada a ver, Poliana. Esse nada a ver tem levado muita gente ao fracasso. Fica atenta, não deixe esse século te seduzir. Tudo que é feito nesse século é feito para te seduzir. E a gente não está aqui para ser seduzida, a gente está aqui para fazer o que tem que ser feito, carregar a nossa cruz e seguir. E no dia do juízo final, Jesus olhar no fundo dos nossos olhos e falar:
servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E a gente, ufa, até que enfim, né? Entrei aqui, glória a Deus, cadê minha coroa? Aleluia, amém. Qual é a minha casa? Qual é a minha casa? E é isso que a gente quer. Então vamos fazer o que tem que ser feito. Não adianta a gente ficar com rebelião, rebeldia. E teve até uma pergunta aqui de uma menina que ela falou assim: e quando seu marido quer que você seja independente, que você trabalhe, continua sendo independente, continua trabalhando e é para trabalhar sempre, sim. Eu acho muito lindo as mulheres exercendo profissões. A Alininha ali, ó, ela tá lá em Belém, que ela vai ser policial lá em Belém, em nome de Jesus, que a gente tá orando por isso. Então a gente estuda, a gente trabalha, a gente exerce nossa função, mas a gente sabe que tudo isso é secundário. Nada disso é nosso ponto principal. Nem nada. Minha profissão, as coisas que eu faço, até o Instagram, nada disso pode ser maior do que nossa família. Entendam isso. O tempo para sua família, ele tem que ser muito maior do que o tempo fora dela. Por isso que eu sou totalmente a favor de uma mulher trabalhar esse meio período de verdade, porque o outro período ali ela tem que ficar dedicada ao que importa, ao que interessa, e é o que vai levar ela para o céu, e é o que vai levar ela a Jesus falar: entre no gozo do teu Senhor. Deus tem que ter sempre a nossa principal prioridade, e Deus deixou a nossa família para a gente cuidar, zelar e proteger, mas cada um no seu lugar. É isso. Vamos fechar seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, que coisa linda é o que o Senhor faz com a gente. Nos ensina, nos acolhe, nos limpa, nos lava. Exerce a tua graça, a tua misericórdia nas nossas fragilidades, debilidades e fraquezas. Espírito Santo, pelo teu poder, nos inunde, nos ensine a ser mulheres de verdade, mulheres segundo o coração de Deus. O século nos invadiu, tomou a nossa consciência e a gente se perdeu no meio do caminho, pois hoje a gente quer dizer e quer afirmar que queremos voltar para casa, queremos voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Nos ensine, Senhor, nos ensine de Ti, porque a gente sabe que se a gente aprender de Ti, aí sim nossa vida terá bom êxito. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas, queridos. É isso. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, do Espírito Santo estar ministrando a gente, está ministrando os nossos corações para fazer com que a gente, sim, tudo isso, tudo que a gente faz, tudo que eu falo, tudo que a gente vive, tudo é só com um único motivo, é que no dia do juízo final, a nossa palavra seja: entre no gozo do teu Senhor. Só isso, mais nada. Nosso padrão não é um padrão do mundo, é o padrão do Senhor. Toma atenção como está a sua vida, onde estão os teus pensamentos, como você tem conduzido a sua casa, como você tem conduzido a sua parentela. A gente se confunde muito com a nossa capacidade. Nossa, a gente tem capacidade de fazer muitas coisas, nós somos irresistíveis, mas em todas elas a gente precisa aprender a se sujeitar. A autoridade máxima de uma mulher é com os filhos. Se você quer exercer uma mega autoridade, mandar real, tenha filhos. É isso. Tenha filhos. Uma mulher pode liderar, uma mulher pode trabalhar, uma mulher pode ir à frente, uma mulher pode ser líder, uma mulher pode exercer muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Mas a coisa mais preciosa que uma mulher pode ser é sujeita e submissa ao seu marido. Não existe nada mais lindo, nada que agrada mais o coração de Deus do que a sujeição de uma mulher. Porque o pecado de Eva, o pecado de Sara, todos vieram de uma falta de sujeição. Hoje eu fiz até uma live com uma amiga minha chamada Conversa de Comadre. Eu vou fazer outras, mas essa foi muito interessante porque a gente falou da guerra de Israel e Palestina. E essa guerra Israel e Palestina, sabe por quê que aconteceu ela e acontece até hoje? Por causa do pecado de Sara. Sara decidiu que Abraão podia ter outro filho. E ali começou uma briga.
Uma briga que tá, o bicho tá pegando até hoje. Agora. Como é que tá agora? O bicho tá pegando lá. Quanto tempo tem? Sabe, o teu pecado alcança gerações e gerações. Assim como Maria, que a graça dela veio alcançando gerações e gerações e gerações. A palavra, o cântico de Maria diz assim: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Tem como alguém na face da terra falar que Maria não foi uma mulher bem-aventurada? É impossível. Assim como o teu pecado alcança gerações, a tua graça vai alcançar gerações. E no saldo final, o desejo do meu coração é para que a minha vida e a sua vida, né, o que alcance mais gerações, seja muito mais a nossa graça do que o nosso pecado, porque dá. Maria veio na terra para dizer que é possível. Isabel veio na terra para dizer que dá. Seja forte e corajosa, que dá. Sujeite-se mesmo, sabe? Seja autoridade dos seus filhos, sujeite-se ao seu marido, exerça seu papel só para poder alcançar pessoas para o reino de Deus. E é isso. Ponto final. Um beijo. Fica com Deus. Poliana, amanhã, domingo, tem live. Tem. Aqui todo dia a gente faz e faz o que tem que ser feito com disciplina e fé e gratidão ao Senhor, porque todos os dias Ele tem derramado uma palavra diferente. Se Deus tem vindo todos os dias, se o Espírito Santo é todos os dias, por que a gente não vai estar com Ele todos os dias? Se a gente tem que fazer nosso devocional todo dia, por que a gente não vai fazer aqui todos os dias, né? Até o dia que o Senhor virar para mim e falou assim: chega, Poliana. Ele falou para mim que vai chegar uma hora em que Ele mesmo vai virar para mim e vai falar assim: chega, agora deu. E aí, o dia que Ele falar agora deu, eu vou falar: gente, hoje é o último dia. O Espírito Santo me disse que agora o projeto é outro, então eu vou me sujeitar a Ele, agora deu. Mas por enquanto Ele falou: fala, Poliana, e eu tô aqui. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Domingo, viu? Espero todos vocês aqui.